Muito boa noite a todos, todas e todas. Estamos bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a uma novidade do nosso Facebook, que é uma oportunidade de fazermos alguma coisa diferente, trazendo um ponto do que é um dos projetos ou uma das ideias de a gente estabelecer uma ponte entre a doutrina espírita e alguns fatos da nossa realidade, o que normalmente não se faz ou se faz de uma maneira assim muito pontual. Então a ideia é a gente procurar estabelecer esses momentos aqui como um momento em que nós podemos conversar um pouco melhor sobre as questões da atualidade. E hoje é uma data muito interessante porque a gente escolheu, não sei se foi por acaso ou não, mas é um momento que a gente escolheu para a gente falar numa data um tanto quanto especial. A gente vai falar, inclusive, sobre isso de uma maneira bem interessante. Bom, para quem não me conhece, sou Felipe Albani, sou coordenador de diversidade do Povo Preto do Sejus. Estamos aqui nesse programa começando, ainda estamos aguardando as pessoas chegarem, mas de qualquer forma é importante para a gente tratar um pouco desses temas, e a ideia é fazer uma espécie de análise de conjuntura, e quando estabeleceu a ideia do face a face, foi brincar com a ideia de face, ou seja, face, e a ideia é a gente se colocar meio frente a frente aos fatos e a gente conseguir estabelecer alguns detalhes ou algumas conclusões sobre o que aconteceu durante a semana e sobre tudo aquilo que nos incomoda de alguma forma. Bom, sou professor de língua portuguesa, sou mestre em linguística e a minha formação de doutrina espírita já faz cerca de 20 anos. Podemos dizer que já estou com 23 anos de doutrina espírita. Eu me lembro que uma das primeiras falas que eu escutei ainda na minha época de juventude, quando eu falo juventude, a mocidade espírita, foi que se é espírita, tendo por ideia a gente ter uma vontade de, melhor, ter um quê de rebeldia com relação a essa sociedade. E por conta disso, nós vamos começar já trazendo um pouco fazer uma espécie de apanhado que eu chamei de face a face com a história. Esse face a face com a história tem a ver com essa data, que não vou dizer que foi por acaso, mas assim, na verdade no início não havia me dado conta de que estávamos fazendo numa data emblemática. E aí não tinha como a gente não fazer um programa fazendo uma análise de conjuntura sem fazer uma espécie de giro pela história. Tem que ver se o que eu preparei está dentro, tá dentro sim daquilo que eu imaginei. Que a gente não tem que fazer tudo ao vivo e sozinho, a gente fica às vezes meio dando uma olhada com alguns pontos. Então aqui nós temos uma espécie de quadrinho para a gente lembrar o que foi o 11 de setembro nessa época, em diversas outras datas. Eu vi que os jornais lembraram basicamente de dois. Eu tenho certeza que os jornais da mídia corporativa lembraram apenas de uma data, mas nós temos de falar de outras, e a mídia da esquerda falou de outras datas também. Então, para a gente ter uma ideia, vou até tirar um pouquinho desses banners aqui, para a gente poder ler um pouco de algumas coisas que aconteceram ao longo da história que foram esquecidas. Então, por exemplo, em 1861, nós tivemos casamento dentro do Império, reconhecimento pelo Império Brasileiro. Império, né? Não sou historiador, mas a gente pode reconhecer que o nosso império é um tanto quanto peculiar em relação a outros. Os casamentos religiosos não católicos teriam os mesmos direitos, o mesmo reconhecimento do Estado do que os casamentos civis. Então, digamos que teve um reconhecimento por parte do Estado com relação a outras religiões, o que podemos dizer que há uma espécie de tolerância religiosa que aconteceu nessa época. Depois, na Síria, em 1965, ocorreu o nascimento de Bashar al-Assad. Hoje podemos dizer que é um dos rebeldes em relação ao Império, e com
toda a carga que aconteceu na Síria, a Síria ainda resiste ao Império, mesmo com o país todo destruído e com a mídia hegemônica toda a favor do Império, como não poderia deixar de ser. Então é um ponto que a gente precisa ter muito firme sobre essas questões. A gente, como espírita, progressista, a gente precisa ter muito esse senso crítico com relação a tudo que vem da nossa mídia, e além de outros patamares também. Em 1968, veio a público a primeira edição da revista que hoje muita gente considera um lixo radioativo. Mas na época, com Mino Carta, certamente ela devia ter melhores condições. Então, em 1968, veio a lume, ou veio para as bancas, a revista Veja. Hoje, enfim, né, gente? Como as coisas mudam. Para quem curte alguma coisa de história, especialmente do mundo dito comunista, que a gente pode ter umas discussões boas aí depois, a morte de Nikita Khrushchev. Alguns podem falar Nikita Khrushchev, mas eu prefiro a forma como eu escutei, Nikita Khrushchev. Não tenho muito a falar sobre ele, mas é uma marca que é interessante no sentido de ser mais uma das pessoas que dirigiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, comandou um bloco que era exatamente contrário ao Império. Apesar de ser tratado como Império, com toda a propaganda contra, eles resistiram por muito tempo ainda. E 1973, que é uma das primeiras datas lembradas, e que muita gente perguntou até o que você estava fazendo no 11 de setembro, nós tivemos o famoso golpe no Chile. Então, o 11 de setembro já era marcado por conta desse golpe que aconteceu lá, e que tem umas características muito interessantes, se a gente lembrar que quem golpeou o presidente era muito próximo dele. Parece nada não? Tem alguma coincidência? Pois é, né? A história, como disse um determinado pensador, se repete como farsa. E aí nós temos outros pontos já vindo aqui para esses lados, que é, por exemplo, em 1990, termos o Código de Defesa do Consumidor ter sido concluído. Ele só foi publicado tempos depois, entrou em vigor depois, mas aqui nós tivemos esse outro patamar, que é o surgimento do consumidor. É uma figura que já existia, mas passou a ter uma legitimidade legal, inclusive para ter aquela legitimidade, inclusive, na questão de direitos. O Milton Santos, durante muito tempo, inclusive, fez uma abordagem comentando exatamente isso, que simplesmente você tem algumas... Em vez de você chamar as pessoas de cidadãs, passamos a ter consumidores. E a cidadania ficou de lado. E, de certa forma, ainda hoje, a gente tem uma questão muito forte dos consumidores, deixando de lado os cidadãos, que somos todos nós. Então, você só tem direito se você for consumidor. Né? A sociedade capitalista. Cidadão não serve para nada, a não ser que consuma. Em 2001, tivemos os atentados de 11 de setembro, que, segundo Pepe Escobar e outras pessoas, tem muita coisa ainda a ser descoberta. Mas, de qualquer forma, é um fato que define praticamente tudo que veio depois. E nisso de definir o que veio depois, nós temos muita coisa ainda a ser cavucada, a ser pensada, a ser analisada. Portanto, a gente tem muita coisa ainda a investigar. Eu vou preferir não me aprofundar muito, mas eu fiz um programa pela EFOS, que foi sobre guerra híbrida. E nisso a gente tem uma coisa muito importante, que esse atentado, e aí já vou colocar alguns tópicos, se é que aconteceu, da maneira como foi contada, se é que não foi armado por algumas questões, como algumas pessoas dizem, até hoje mexe com toda a geopolítica. E, de certa forma, se foi provocado pelo próprio Império, ou se foi algo que foi colocado, foi realmente um atentado
de certa forma, os Estados Unidos souberam se aproveitar muito bem disso. E, de certa forma, nós somos vítimas de tudo o que aconteceu a partir dali. E aí a gente tem outros pontos. Em Israel, em 2003, nós tivemos Yasser Arafat indo para o exílio. Yasser Arafat, resistente da parte palestina, e até hoje eu não sei como os palestinos lidam com a figura dele, mas até hoje é um exemplo de resistência com o que ele podia. E a gente, infelizmente, aqui no Brasil, não conseguiu promover uma resistência como a dele. Teríamos realmente passando por muitos problemas, mas ainda hoje temos muitas questões a serem cavucadas. Bom, depois, em 2006, no Uruguai, 8 ex-militares e policiais processados por conta dos crimes cometidos durante a ditadura lá. Enquanto aqui no Brasil temos alguém que exalta não somente um período bastante complicado de nossa história, mas também os procedimentos utilizados contra os opositores. Enfim, enquanto outros países, a dita tem até vergonha de lembrar desse período. Em 2009, uma lembrança boa, pelo menos. Crescimento do PIB no segundo trimestre, 1,9%. Hoje passamos por um ano todinho para crescer 1, alguma coisa que não serviu para absolutamente nada. Então, ganhando mais um pouquinho, outras lembranças do 11 de setembro. Em 2012, nós tivemos 2 fatos interessantes. O STF recebeu uma audiência, inclusive com quem ocupa atualmente a cadeira de presidente da STF, sobre racismo em livros escolares. E, basicamente, ele tratava de uma polêmica com relação a Monteiro Lobato. E é uma polêmica complicada, porque é um livro que a gente praticamente não lida atualmente, pelo menos eu nunca li esse livro, Caçadas de Pedrinho, que teriam fortes conotações racistas. E a ideia era colocar uma nota para explicar que o racismo ali tinha uma outra configuração, que não era exatamente o que é hoje. Só que, enfim, o negócio foi e ainda está sendo. Até hoje não é bem resolvido. E eu já vi relatos, inclusive, de um grande articulista sobre essa questão que, na verdade, você coloca ali, você implica sobre Monteiro Lobato para não colocar, ou seja, coloca problema na forma para não tratar do conteúdo, porque o conteúdo do Monteiro Lobato seria um conteúdo mais libertário em alguns pontos. Não é à toa que ele foi um adaptador de algumas fábulas antigas. Em 2015, tivemos em Cuba, aliás, 2014, aliás, ainda 2012, perdão, a Dilma diminuiu taxas de energia elétrica. Quanto você paga na conta de energia hoje, hein? Pois é, né? Desde aquela época, a Dilma, infelizmente, teve que ceder às empresas. Ela tentou fazer alguma coisa melhor para a população, mas, infelizmente, tudo hoje foi por água abaixo. O que será, né? 2014, Human Rights Watch acusa Israel de crimes de Israel em Gaza. Pois é, e continua. E continua porque Israel, a gente sabe qual é a relação com o Império. E não adianta a Human Rights Watch nem ninguém reclamar. Enquanto tivermos essas relações do jeito que estão e não houver nenhuma outra forma de rever toda essa geopolítica, nós vamos manter do jeito que está. Em 2015, em Cuba, tivemos a anistia de 3.522 presos na visita do Papa Francisco. Tudo bem, foi pela visita do Papa Francisco? Foi. Mas aqui temos alguém que simplesmente ignorou e não queria liberar ninguém nem no Natal, os chamados indultos de Natal e tudo mais. E isso, claro que é um problema que a gente cria. E é interessante porque, como se fosse a lei, a ordem fosse simplesmente prender e não promover justiça social. Então, a gente precisa realmente rever muita coisa nesse país. Por isso que estamos aqui, fazendo esse trabalhinho, digamos, de formiguinha, fazendo alguma coisa para a gente repensar um pouco do que a gente costuma trabalhar. Saindo um pouco da nossa zona de conforto.
Em 2016, a Coreia Popular, eu aprendi que o nome é esse, e não Coreia do Norte, que é um nome até um pouco pejorativo para alguns, exige ser reconhecida como potência nuclear legítima. Até hoje, a Coreia Popular procura manter a sua independência e a sua liberdade a todo custo, mesmo sendo boicotada, sendo emparedada de todas as formas. Então, países como esses, que lutam para manter sua independência e longe da influência do império, merecem nossas palmas e nossas homenagens. Mesmo com todos os problemas e todas as pessoas que espalham mentiras sobre esses países, merecem censura, merecem um dedo na cara, merecem boicote. Porque esses países resistem. As sanções provocam mortes de pessoas. As sanções evitam que a gente entenda o que aconteça nesses países. E a gente tem mais coisas aí que aconteceram também. Em 2018 tivemos aquela situação também bastante delicada. Nessa mesma data, 2 anos, o PT confirmava Haddad como candidato a presidente da República no lugar de Lula. Um sonho que realmente levou a esse pesadelo que nós estamos passando e que ainda não temos noção de como a gente vai sair. Enfim, são dias difíceis, mas aqui é pé no chão que a gente tenta fazer. Não podemos fugir da nossa realidade. Caminhando para o final do nosso giro pela história, para a gente passar para as partes atuais. Em 2019, nos Estados Unidos, que afinal é a base do Twitter, interessante, né, gente, como a gente continua utilizando as redes deles, né? Bloqueia contas da mídia estatal cubana. Isso me faz lembrar que durante uma das famosas guerras que aconteceram lá no Oriente Médio, uma das atitudes foi destruir as torres ou os centros de transmissão da Al Jazeera. O que será? Aí você impede que um país se comunique, por quê? O monopólio da comunicação. Então, esse trabalhinho que a gente está fazendo aqui é uma forma de tentar furar esse monopólio. A gente ter essa oportunidade de trazer outras ideias, outras informações, outras opções. Mas isso não depende só de a gente estar aqui, pura e simplesmente. Seria importante se a gente pudesse, de repente, criar outras redes. Não é à toa que a TikTok ganhou um certo destaque nos últimos tempos por ser uma rede que não pertence aos Estados Unidos. O que temem o império por conta disso? Isso é uma coisa que precisa ser pensada por todos nós, que queremos uma rede de comunicação que não seja baseada em alguém que possa ser manipulado. Por exemplo, esse programinha, baixíssima audiência, pode não ter alcance nenhum. Mas se ele aumenta, ele pode acomodar. E aí, acontece como aconteceu com diversos comunicadores, processos em vários lugares, vem de repente alguém da justiça e manda retirar, ou a própria rede resolve retirar, porque não quer que haja uma mudança, ou pelo menos uma outra versão dos fatores, daquilo que é falado. Então, isso é um dos outros pontos que precisamos analisar. A gente precisa ficar independente também dessas redes. A gente precisa realmente superar esse bloqueio tecnológico pelo qual nós passamos. Só que, infelizmente, a maioria das coisas estão nas mesmas redes, no mesmo país, na mesma sede imperial. Em 2019, também, só um ano, o Papa Francisco disse que a corrupção está por trás dos incêndios florestais. Só um ano. O que acontece hoje? O que está na mídia hoje? E o pior é que ainda colocaram um mico, né? Pagaram um mico leão dourado nessa brincadeira, porque eles simplesmente colocaram um mico para dizer que era um animal
da Amazônia, quando ele está apenas na Mata Atlântica. Enfim. E neste ano nós tivemos umas coisas interessantes, como, por exemplo, a prisão de Pedro Fernandes e Cristiane Brasil, políticos daqui do Rio de Janeiro, onde eu falo. Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, e que até agora, vou ser bem sincero, gente, eu não sei exatamente quais foram as acusações, mas o importante é que houve mais uma prisão, uma sequência de prisão de políticos. Dessa vez, lá da direita, em vez de políticos de esquerda, e aguardamos por quanto tempo vão ficar presos. Porque, infelizmente, a gente não sabe exatamente como funciona a política. Para mim, a melhor pessoa para explicar isso é Alisson Mascaro. Então, a gente acompanha qualquer coisa dele para a gente entender melhor como funcionam esses meandros. Também agora em 2020, no momento em que eu preparei esses slides, nós já contávamos 130.396 mortos pela Covid-19, só no Brasil. A gente poderia ficar pensando aqui, 3% de letalidade, mas são 130 mil vidas que partiram, várias famílias que choram, e sabemos que tudo isso poderia ser diferente hoje, se tivéssemos criado um plano, ainda que de emergência, que pudesse evitar tanta exposição, não somente ao vírus, mas também a todas as outras condições que acabaram ocasionando essa pandemia. No mundo, até o momento em que eu fechei, 911 mil mortos, 911.282 mortos. Muitos se recuperaram, mas muitos também vão desenvolver sequelas. Então não adianta dizer que é uma gripezinha, muito pelo contrário. Está longe de ser uma gripe. E está longe também de achar que a pessoa está livre. Num artigo da Nature, que foi falado num grupo do qual faço parte, da Associação Médico Espírita, falava que a imunidade ao Covid é de apenas 3 meses. Ou seja, se a pessoa teve Covid, em 3 meses ela pode ter novamente. E já temos casos de reincidência no mundo. E para ajudar, além das sequelas, nós temos 3 tipos de Covid, segundo Pepe Escobar. Tem muita coisa que ainda está muito mal explicada. Por isso também é que é um momento para a gente tentar juntar aqui, para depois a gente falar sobre alguns pontos para a gente juntar com a doutrina espírita. É uma tentativa, não ser muito ambiciosa, não é minha intenção ser guru, muito pelo contrário, é só para a gente conversar um pouco. Quiserem também comentar alguma coisa, deixar alguma sugestão, falar alguma coisa, podem falar também. O StreamYard tem essa coisa de bom, de a gente poder também aproveitar e trazer alguns pontos importantes que vocês colocaram. Hoje também nós tivemos o adiamento do julgamento do Julian Assange na Inglaterra. E o Julian Assange, para quem conhece a história ou não conhece a história, sabe que ele está muito ligado a também uma mudança de paradigma com relação a trazer a público documentos que estavam escondidos, que estavam, ou seja, eram secretos, podemos dizer assim. E isso permitiu que a gente tomasse consciência do poder de manipulação e de negociações que podem atrapalhar a vida de muita gente, se prejudicar o império. Por isso que pessoas que pensam sempre são perigosas. E no caso dele, ele trouxe à tona algo que a gente não até imaginava, mas achava que podia ser apenas mera teoria da conspiração. Da mesma forma que o Intercept também revelou várias coisas que a gente imaginava e que agora a gente sabe que era verdade. E a grande questão que causa incômodo é o silêncio da mídia com relação a isso. Pelo menos da mídia corporativa. Porque a mídia corporativa a gente sabe a quem serve. Então é importante que a gente consiga pensar sempre isso. A gente sabe com quem, a gente tem que ter ideia melhor sempre de com quem que a gente está lidando. Então qualquer luta por justiça social passa por um meandro de conscientização de tudo isso que a gente está falando aqui. Esse giro pela história que foi feito foi uma forma de a gente pensar
nesses embates. Tivemos coisas positivas, mas tivemos coisas muito negativas. E a gente vive um momento muito delicado na nossa história. Não somente por conta da pandemia, mas também por conta dessa ambição desmedida de apenas um país de se tornar hegemônico no mundo inteiro. Nós tivemos diversos impérios, hoje praticamente se forma um só, hegemonicamente, num bloco único. E isso é tratado muitas vezes como absolutamente normal, como se tivéssemos uma paz a partir daí. Que paz é essa em que a gente não tem essa liberdade que a gente tem de falar? Estou falando aqui, mas esse vídeo pode sair a qualquer momento do ar, porque é um vídeo para a gente debater, para a gente conversar, não é um vídeo para eu ficar falando pura e simplesmente. Mas vamos continuar, que temos mais coisinhas que aconteceram essa semana para a gente tratar um pouco. Então nós temos aqui umas notícias que foram destaques ao longo da semana, só para a gente conversar um pouco sobre o que aconteceu. Então eu vou até mudar aqui o banner, porque na verdade agora o tema é outro. A questão da face a face com a conjuntura atual, mas por conta disso eu vou tirar rapidinho, depois eu coloco de novo. Porque tem um pedacinho ali no slide que eu não percebi que ficaria abaixo do banner. Então nós temos aí, enquanto isso vamos colocar uma outra coisa para vocês lembrarem dos nossos outros vídeos que tem mais foco na doutrina espírita do que esse. Só essa semana, olha alguns destaques. Se for falar tudo, a gente fica aqui até no dia seguinte. Lá no domingo, 6 de setembro, nós tivemos um incêndio de terreiro de Umbanda na Baixada Fluminense, inclusive até um local em que eu conheço. E isso não é uma coisa que, não sei se não tem tanta repercussão na mídia, mas suspeita-se de intolerância religiosa. Engraçado que eles poderiam falar, não se incendeia a Igreja Católica, não se incendeia a Igreja Evangélica, e jamais a gente poderia incentivar qualquer forma de intolerância de qualquer forma de religião, ou doutrina, ou ciência. Mesmo que a gente odeie, ou tenha absoluta falta de carinho, de ser o mínimo para determinadas pessoas. Mas, porque são sempre religiões de matriz africana. O racismo está aí. Não adianta dizer que não. E mesmo no movimento espírita, a gente vê diversos palestrantes zombando de pretos velhos, de caboclos, e eles precisam ser respeitados como todos devemos ser. Então, a solidariedade para que faça com esse terreiro e com todas as pessoas de matriz africana que sofrem todo tipo de perseguição por conta de uma opção religiosa. Simplesmente porque as pessoas... Inclusive, é importante comentar que na África há todo um trabalho para tentar conscientizar as pessoas de que Exu não é o diabo. Para a gente ter uma ideia do mal que eu posso dizer que o cristianismo promove no mundo, não somente no Brasil. A conscientização dos cristãos é a parte fundamental para a gente entender, inclusive, por que a doutrina espírita nasceu no seio cristão. É exatamente para a gente entender o papel pluralista que o cristianismo deveria ter. Mas temos muitas coisas ainda a vencer. No feriado 7 de setembro, dia da independência do Brasil, independência política, mas não existe independência total em lugar nenhum do mundo, tivemos uma espécie de guerra de pronunciamentos. Lula com 24 minutos e Bolsonaro com míseros 3 minutos. E esse pronunciamento realmente causou uma celeuma aparentemente surda no início, mas depois causou alguns, digamos assim, mal-estares que levaram a outras consequências durante a semana. Eu não vou comentar nenhum dos dois, porque eu acho que outras pessoas já comentaram muito bem. Mas só por ali a gente tem um fato que é importante, a gente vê a grandeza de um líder e a pequenez de outro. Quando a pessoa se esconde por trás de tudo que possa protegê-la. E o que é o mais delicado que a gente tem que colocar, essa pessoa, por ser serviçal do império, vai ser sempre protegida. E
Então a gente não pode achar que somente indo para a rua a gente vai derrubar um regime. No Chile o povo foi para a rua, o regime não foi derrubado. É preciso algo mais profundo. É preciso rever as estratégias. E então não adianta eu chegar aqui e tentar dizer alguma coisa. Não. A gente precisa se juntar e pensar. Não adianta a gente ficar somente pensando que as coisas ficarão... Não virão por um Messias ou um Salvador da Pátria. A liderança é importante, mas ela sozinha não faz tudo. É preciso um trabalho em conjunto. E é preciso um trabalho de rede para a gente conscientizar para ter um país diferente. E por isso mesmo, nós tivemos também, por conta da influência de uma dessas pessoas, esse resultado que está logo abaixo. 129 mulheres trans, travestis assassinadas. Em 2018 foram 113, em 2019 76. Isso no mesmo período até agora. E certamente outras serão assassinadas. Então é importante que da nossa parte a gente tenha mais conscientização do que a gente quer. É isso que a gente quer para o nosso país? Matar os oprimidos? Destruir cada um deles? É preciso conscientização da nossa parte para a gente superar tudo isso. É conversa, é debate, é conscientização. A gente vai furando os bloqueios, mas é aos pouquinhos que a gente vai conseguindo vencer. Nada muda assim, mas isso precisa também que a gente faça o nosso esforço dentro do nosso cadinho. Na quarta, 8 de setembro, aliás, terça, 8 de setembro, tivemos essa notícia, diversidade no Oscar a partir de 2024. Detalhe, né, que essas coisas teriam mais a ver com negros, mulheres, mas 2024? Está meio longe, não? Já é alguma coisa, mas não está tão distante. Tudo bem, temos produções em andamento, a gente sabe que as produções andam, levam muito tempo, às vezes, para serem colocadas prontas, serem colocadas para venda, mas são muito distantes, né? Mas, enfim, melhor do que nada? Poderia ser melhor, porque a gente também não pode esquecer que muitas vezes a diversidade é colocada como uma cota. É só para dizer, você coloca um negro, coloca dois, coloca uma mulher, branca, outra negra, só para dizer que tem. E o que depende muitas vezes para você mudar isso é ter pessoas negras, às vezes, no comando desses filmes, dos estúdios, de empresas. E não somente pessoas negras com cabeça de quem é branco. É preciso que tenha alguma coisa parecida com o que aconteceu com o nosso líder, que até hoje conseguiu atingir 87% de aprovação. Alguém que saiba o que é fome, alguém que saiba o que é sentir na pele o racismo, alguém que saiba o que é ser discriminado. E que entenda que chegou a essa posição e tem a hora de fazer diferente. E não tratar-se como o que acontece muitas vezes com muitos jogadores brasileiros, que apesar de ter a cor da pele mais escura, chegam lá e comportam-se como se fossem da alta sociedade. Como se sempre tivessem sido. E aí é interessante, tem um comentário do Davi, rapidinho vou colocar aqui, as máscaras sociais caíram, as pessoas estão abertamente mostrando seus valores morais, que são imorais ao desrespeitarem os direitos humanos universais. É verdade. Mas o problema é que a cabeça deles, Davi, é que eles acham que não são seres humanos, que na verdade não seria universal. A gente gosta muito do privilégio. Até hoje a gente tem um pouco disso. O fato, por exemplo, de a gente estar aqui conversando pelo Facebook, podemos ter muito mais gente. Se fosse numa rede de TV, por exemplo, de repente a gente teria até mais audiência. Podia até estar atrás, né, como acontece muitas vezes nas redes estatais. Mas a internet ainda é, apesar de ser democrática em alguns pontos, ela ainda é muito restrita, especialmente a de banda larga.
E apesar de a gente estar usando o vídeo, o meme às vezes chega mais fácil, porque as pessoas têm mais condições de pegar mensagem de texto, depois fotos, depois áudios e depois vídeos, porque o vídeo é o mais pesado. Mas o debate melhor, a gente consegue realmente com um vídeo, especialmente um vídeo ao vivo. E é uma coisa que o Sejus até tem feito bastante. Mas é importante que a gente tenha essa oportunidade de rever alguns pontos e precisa também da nossa dedicação para a gente rever tudo isso. É engraçado que durante muito tempo a gente até debatia com meu irmão sobre as benesses da privatização das telefonias, que teria democratizado, só que a democracia que a rede impõe é caríssima, então não tem democracia. E o fato de eu estar trabalhando em escolas rurais também me ajudou a ver isso de uma maneira mais aviltante, porque as teles foram privatizadas há mais de 20 anos, se não me falha a memória, e você ainda tem lugares que não tem sinal de celular, nem internet, não tem sinal de celular. E isso é Brasil. E o que eu falo mais, se 20 anos depois não chegou, você acha que vai chegar? E nisso a informação não circula. Então, o alcance da gente via internet, apesar da democracia, ainda é um ponto muito delicado. Ela não alcança tanto quanto gostaríamos. Então, fazer esses vídeos chegarem, fazer esses vídeos circularem, não é fácil. Fora a questão de muitas vezes as pessoas também não terem muita habilidade com tecnologia. Mas vamos seguir. 10 de setembro. Não sei se exatamente foi essa data, mas temos aí também a questão do preço do arroz, né, que causou esse impacto. Engraçado que no domingo mesmo eu já tinha deparado com esse preço, já achei caríssimo. E a semana virou por conta disso tudo. E é claro que quem deveria estar mexendo nisso simplesmente achou que não era com ele. É de todo mundo, nunca é dele. É uma tentativa de efeito teflon que a gente sabe que em algum momento vai agarrar. Mas o grande problema é que pegou finalmente um ponto que é essencial na alimentação do brasileiro. A gente já teve outros problemas de desabastecimento ou de alta de preço de alguns fatores, mas o preço do arroz dessa vez pegou de jeito. E isso a gente vai falar daqui a pouco, que eu vou trazer algumas passagens da codificação para a gente conversar um pouquinho. Também tivemos as reinações da Lava Jato, especialmente após o discurso do Lula no 7 de setembro. Foi a semana inteira, assim, até achei engraçado, teve um jornalista que falou que uma semana maluca, mas não foi uma semana maluca, foi uma semana de reação. Qualquer coisa que ameace essa hegemonia do império, vai ter reação. A gente nunca pode achar que não vai. Então é por isso que a gente tem que estar muito atento a tudo que pode acontecer. Outra coisa que foi importante, a reserva de recursos financeiros para candidatos negros nessas eleições. E isso é um ponto a ser comemorado, porque antes seria para 2022, e foi colocado para agora, para 2020. Não sabemos se isso vai cair, mas esse é um ponto muito importante para a gente garantir uma equidade na campanha. O problema é que isso não garante um Congresso com mais negros periféricos. E nós precisamos de pessoas da periferia nas representações, começando já com a Câmara dos Vereadores. O problema é a gente entender e votar no igual. A pessoa que está do nosso lado. E não é do nosso lado porque mora do lado, mas que está do lado dos nossos direitos. Querendo fazer com que todas as benesses que as cidades possam promover cheguem até nós. Cheguem a todas essas pessoas. E aí, levando algum ponto também que o Davi colocou aqui também. Gratidão pela participação, Davi. Eles não levam sinal. A luz, porque o custo para a empresa é alto e o número de usuários não pagam os custos. Totalmente voltado ao lucro e não ao povo.
Com certeza, inclusive, pouca gente sabe, mas eu sou formado também como técnico em eletrotécnica. Até falar assim, ai meu Deus, o que eu fui fazer na área de letras hoje? Mas a questão é o seguinte, como técnico em eletrotécnica, eu lidei um pouco com relação a isso. Quando você tem uma distância muito grande, é muito caro você esticar o fio. Então, o que foi estabelecido durante um tempo? Levava-se eletricidade por meio de placas fotovoltaicas, ou seja, aquela famosa placa de energia solar, e baterias, que é o suficiente para manter a casa funcionando à noite. Uma contrapartida disso é que os equipamentos teriam que ser eficientes, ou seja, que consumissem pouca energia e promovessem maior conforto. Daí a questão do selo Procel, que foi criado para você utilizar energia, você sempre comprar com celular, isso tudo foi um incentivo exatamente para diminuir. Curiosamente, depois que veio isso, eles aumentaram, né, a tarifa de energia elétrica, talvez para compensar, né, essa diminuição, já que as pessoas estavam gastando menos energia por conta de equipamentos mais eficientes. Na época, por exemplo, havia toda uma polêmica com aqueles formatos das lâmpadas fluorescentes compactas, e hoje temos a lâmpada de LED, que é até mais eficiente do que essas lâmpadas fluorescentes compactas. E uma das coisas que me deixa muito chateado todas as vezes que eu tenho que passar por aqui é o arco metropolitano. Fala-se muito dos desvios, que os postos custaram caríssimos, mas você tinha um equipamento para não precisar depender de nenhuma companhia de energia elétrica. Porque foi colocado um sistema que, inclusive, eu acompanhei, na época, os testes, pelo jeito deram certo, mas a consequência foi desastrosa para o arco. E o poste tinha a lâmpada com a placa fotovoltaica e a bateria para iluminar durante a noite. A via toda assim. E até brincava, né? Pode ter apagão no Rio de Janeiro que o arco metropolitano vai ficar aceso. Ledo engano. Descobriram que as baterias colocadas lá eram baterias de caminhão. Então, o que aconteceu? Saíram derrubando diversos postes e praticamente a via hoje está às escuras. Então, isso é parte também da consequência, inclusive, do vandalismo. Mas esse vandalismo, eu vou ser bem sincero, não é parte da população mais pobre. Afinal, quem será que usa bateria de caminhão mesmo? Mistério, como diria a dona Milu. E 11 de setembro também tivemos as repercussões ainda dos incêndios na Amazônia e no Pantanal. A gente comentou que no ano passado, 2019, o Papa Francisco já havia comentado da questão dos incêndios aqui nas florestas, e a gente tem agora essa outra questão aqui, que continua. E o que é curioso foi a apagação de mico-leão dourado nessa situação. E que eu acho impressionante como mesmo com todas essas questões, com todos os flagrantes, não há um movimento para tentar mostrar a verdade, de tentar fazer igual, imitando uma locutora que tem aqui no Rio de Janeiro, chamada Isabelle Benito, que é botar o dedo na cara mesmo, ser um pouco mais firme. A gente vê que a mídia, apesar de tudo, protege essas pessoas. Então, a gente tem um problema gravíssimo também da proteção da mídia corporativa, que certamente, apesar de posar, de ser protetora da floresta, certamente tem alguém na mídia também que está gostando, porque vai lucrar com a madeira e até mesmo com a especulação imobiliária que acontece por conta desse tipo de situação. Então, gente, continuando o nosso... Deixa eu voltar aqui com o banner. Nosso face a face com a conjuntura atual, outra proposta que eu gostaria de trazer é falar um pouco desses assuntos, tendo por base a doutrina espírita. Então, por exemplo, quando a gente fala das atitudes dos nossos governantes, a gente nunca pode esquecer dessa situação aqui, que é do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos é o capítulo
27, sempre me atrapalha um pouco essa numeração romana. Peraí, tá mais pequenininho assim. 27, aliás, 17, sede perfeitos, instruções dos espíritos, os superiores e os inferiores. Aqui deveria ser algo que a gente sempre tem que observar todas as vezes, não somente quando olharmos para quem está na autoridade, mas também quando nós tivermos que assumir ou pudermos assumir um cargo de autoridade. O François Nicolas Madeleine, que foi um cardeal Morlot, ou seja, não é um marxista, não é um petralha, falar, imagine fazer uma pessoa assim, não é um militante do PCO, é um cardeal da Igreja Católica. Tá lá, baixando o Sérgio Aleixo aqui um pouquinho, o que a gente está falando aqui. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Não julgueis que ela lhe seja conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito de propriedade, como um direito, uma propriedade. Então, quando a gente olha essas questões, por exemplo, da Lava Jato, a gente olha quem está nos palácios da vida, seja em qualquer instância, seja nos municípios, seja no governo federal, seja no governo estadual, tem de observar muito o que está sendo falado aqui, que é a questão da autoridade. Então, quando a gente assume o cargo de autoridade, a gente tem que entender que a gente é servidor da população. O forte tem que ajudar o mais fraco. Então, todas as vezes que vê alguém que está agindo igual sabonete, fugindo da responsabilidade, tem que ser chamada a atenção nesse sentido também. É a função de estar ali. Tem que prestar contas e vai ter de prestar contas também no mundo espiritual. O problema é que, enfim, é a gente entender para evitar problemas futuros. Por isso a gente protesta, por isso que a gente está aqui batendo panela, batendo bumbo, exatamente para ver se esse pessoal acorda. Mas, infelizmente, tem gente que não acorda. É cego, surdo e mudo para essas questões. Aí não adianta chorar depois na mesa mediúnica. Que é o que acontece depois. Dá muito trabalho. Para até ser atendido já dá muito trabalho mesmo. Mas temos muitas outras questões que precisam ser colocadas aí. Outra que tem colocado aí também. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar ou esquecer que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa má diretriz que deu aos seus subordinados e que sobre ele recairão faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Então, ele é bastante severo e deveria ser um alerta, inclusive, para os espíritas que apoiam esse tipo de comportamento. É impressionante. Está aqui. Da obra que é considerada, segundo a Dora Encontre, a mais conservadora, pelo menos, em relação ao Livro dos Espíritos. Então está aqui, mais um comentário do Davi. A pena deste será reencarnar na sociedade que ele deixou de ajudar a avançar. Pois é, essa questão da reencarnação, inclusive tem um ponto que eu separei do Livro dos Espíritos, é para a gente parar para pensar também. Inclusive, acho que eu vou até me adiantar e ir para lá, porque ele fala sobre esse ponto, mas é uma coisa que a gente precisa também analisar. Na parte terceira das Leis Morais, capítulo 9 da Lei de Igualdade, no seção Desigualdades Sociais, a gente tem a pergunta 807, que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos. E ele diz simplesmente, os espíritos superiores merecem anátema, ai deles. E é justamente o que a gente está falando aqui. Aqui, infelizmente, tem espírita que apoia. E vai continuar apoiando, porque
não entendeu a mensagem do Evangelho. E pode contar que lê o Evangelho toda semana na sua reunião do Evangelho no Lar. Mas parece que deve passar assim batido, né? Deve pensar no superior, quem é do governo anterior. Mas esse, como é o Messias ungido no cavalo branco, né? Então a gente fica realmente com esses problemas, a gente entender que precisa acordar. Por isso que eu sempre falo, uma orientação que eu recebi por intuição, que não existe Messias, o que existe é trabalho. E existem sábios que nos ajudam a entender as coisas, a ver como a gente pode agir. A gente tem exemplos, tem a faca e o queijo na mão. O problema é a gente entender o recado e bater a mão na obra, porque somente em conjunto a gente vai conseguir mudar o planeta. Tudo bem, temos pouca audiência hoje, mas futuramente a gente pode ter mais para a gente conversar um pouco melhor sobre tudo isso. Aí é que é um ponto muito interessante que vem daí, que às vezes as pessoas também colocam como se fosse um patamar assim, quase que sacramental. Ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo que tiverem feito sofrer aos outros. Aí a gente para pensar um pouco. No livro Céu e Inferno, infelizmente acabei não selecionando para colocar aqui, Kardec fala que para a gente retornar à lei divina, ao caminho reto, segundo o Leon Denis, a gente precisa passar por aqueles parâmetros que são o arrependimento, a expiação e a reparação. A impressão que dá é que a gente fica muito na questão da expiação, até porque a gente entende aqui como um planeta de provas e de expiações. Então, quando ele diz que a gente renascerá nessas condições, às vezes muita gente para pensar, enquanto tiver sofrimento, então as pessoas cumprem. Então fica um negócio assim, o pobre é pobre porque ele teve que nascer pobre porque foi rico em outra encarnação. Gente, bilhões de pessoas na pobreza no mundo, será que teve bilhões de soberanos ao longo da história? E a gente sabe que muitas coisas até são provas, tudo bem, mas precisam ser de uma maneira tão desgracenta, de uma maneira tão hedionda, como, por exemplo, bloqueios internacionais que acontecem simplesmente porque você quer tomar o petróleo dali e simplesmente para você fazer isso, você desestabiliza o país, como está acontecendo agora na Argentina. Simplesmente que eu quero que entre o outro, que é meu amiguinho, que vai deixar eu usurpar melhor o que eu quiser desse país. É essa a realidade com que a gente lida. Vai renascer dessa outra maneira? Não sei. Até hoje a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que vem dizendo que vai nascer assim, nascer assado. A gente sabe que não é bem assim que é a coisa que acontece. Deve-se encontrar tudo de bom e de ruim. Agora imagine os empresários de comunicação, por exemplo, que manipularam as eleições. Eles faziam a caridade também. O que vai ser levado em conta? Aliás, fazer a caridade somente assistência social até onde a gente saiba. E assistência social por assistência social não adianta nada. Porque se você ajuda um... Melhor exemplo, para mim, foi o que o Renato Rovai, falou uma vez no Fórum 11h30. Você bota a pessoa ali, tira toda a roupa e dá uma cueca. Essa é a caridade que, infelizmente, é feita. Quando você vota, por exemplo, na extrema-direita, aliás, você colabora para tirar alguém que estava lutando por justiça social e bota alguém da extrema-direita, você está fazendo exatamente a mesma coisa. Você está tirando condições para essa pessoa não precisar de bolsa, não precisar estar lá mendigando, e você dá. Nem uma bolsa. Agora com arroz caríssimo, não deve nem ter arroz. Vai ser sopa praticamente, de macarrão, e mesmo assim se tiver macarrão, né, que daqui a pouco vai aumentar também. Então aqui tem mais um comentário do nosso querido Davi. Mas por consequência da sua escolha, não por um planejamento divino, ou uma punição divina. Eu sempre evito um pouco a palavra punição, que apesar de Kardec usar, eu gosto de pensar na ideia de uma pedagogia, porque somos imortais. Então, o erro que a gente cometeu ontem, a gente vai precisar corrigir hoje. Aí, qual é o grande problema? Nesse trabalho de correção ou de ajuste, entra algumas polêmicas. Uma coisa que já me explicaram também, que eu acho que
é bom nesse bate-papo, que o Armando Bega também colocou, mas antes de passar para a tua palavra, Armando, deixa eu só completar esse raciocínio, que é a questão de, por exemplo, se você matou 400 pessoas, como aconteceu, por exemplo, com o João, a princípio, se a gente estabelecer que o que foi dito no Evangelho atribuído a João é certo, João evangelista, o João Batista, na encarnação como Elias, matou 400 pessoas. De que forma que isso se ajustou na vida com ele? Bastou ser decapitado apenas uma vez por assassinato. Aí entra aquela questão, então tem que ter sempre um assassino para que isso aconteça. Então, na verdade, não precisa, bastaria que de repente num acidente ele fosse degolado. Então isso já resolveria, porque ele sentiu a dor de perder o pescoço, digamos assim. Isso é que é colocado para mim. Aí tudo bem, a pessoa levou toda aquela coisa na miséria. Aí, de repente, ela não precisa passar por isso. Ela pode ter uma doença que ela não consiga se alimentar daquilo que ela gosta. Então, você tem maneiras e maneiras, ou, por exemplo, alguma doença intestinal, uma doença do estômago, não precisa deixar a pessoa na miséria. Então, essa que é a questão que a gente pode rever nesse mundo, que o que tiver que passar pelo que a pessoa deixou, isso vai acontecer. De repente aconteceu algum problema, perdeu tudo no banco. Algum erro, um assalto. Não necessariamente isso pode ser porque você resolveu bloquear um país inteiro porque você quer tirar uma pessoa do governo. Que é isso que está acontecendo. Então, a pedagogia divina arranja as maneiras de acontecer, se tiver que acontecer. E a gente sabe que muitas vezes, se a pessoa cumpriu a lei enquanto ela está aqui, ela supera tudo isso sem precisar dessa miséria toda que a gente tem no mundo. Então, vou dar a palavra para o Armando também. Chegou, bem-vindo, Armando. Não dá para entender como um espírita pode, em sã consciência, apoiar a política escravagista encabeçada por Paulo Guedes e Bolsonaro. Mas, infelizmente, há muitos que apoiam. Inclusive, um professor que é espírita, como nós, e também está afastado do movimento, falou. Ele foi expulso, inclusive, de um grupo e estava acompanhando, de pessoas, inclusive, questionando, olha, pasmem vocês, a academia. Pessoas que estudam. O espiritismo é estudo. Então, é nesse ponto que a gente tem que parar e analisar que o negócio é mais complicado. Já teve pessoas, inclusive espíritas, falando comigo de terra plana. E a pessoa defendendo. Então, o nível de lavagem cerebral é muito maior do que a gente pensa. Por isso que é importante o que aconteceu, por exemplo, essa semana, como o artigo do Sérgio Maurício, que circulou na Carta Capital. Foi bom ter chegado a alguns grupos de direita ou de pessoas conservadoras, porque em um grupo onde uma pessoa mais reacionária falou, surgiram propostas interessantes. Eu considerei algumas até, digamos assim, meio viajantes. Por exemplo, pensando em serviços 24 horas, sendo que nenhuma igreja tem abertura 24 horas. Fora que nas casas espíritas, que mesmo que tenham pessoas suficientes, dificilmente um voluntário vai ficar por muito tempo ali até dentro. Até porque o trabalho é voluntário, a pessoa precisa comer. Por mais que tenham pessoas, a gente vê a dificuldade que é fazer trabalhos voluntários. Não precisa ir muito longe, as lives do Sejus têm sido uma dificuldade para algumas pessoas se candidatarem. Em outras, dependendo da obra, as pessoas até se animam, em outras nem tanto. Mas é importante que a gente, às vezes, se coloque à disposição para a gente arriscar. Mas é claro, se a gente não se adapta, a gente passa para frente. Mas se você organizar já pensando, tem que fazer, a gente sabe que não é bem assim que a banda toca. Quando entra no tem que fazer, a gente já começa a ficar meio chateado. Dá uma certa dificuldade. Mas o mais importante é a gente tentar promover o trabalho da melhor maneira. Mas isso depende também dessa nossa dedicação. Nem sempre é fácil, mas a gente tenta. Passando para um outro ponto, no Evangelho segundo o Espiritismo, buscar e achareis, observar os pássaros do céu. Aqui eu já ia falar sobre a questão dos alimentos, que está lá.
o Kardec falando sobre uma dessas passagens lá. A terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade, de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Agora, vamos ser bem sinceros. Pedir isso para um empresário, difícil, né? Especialmente se você não tem alguém que ajude. E se a gente for pensar nos planejamentos econômicos, que é o que está faltando, na verdade, pegando o gancho do que o Armando Brega falou, você não tem um planejamento econômico, você tem simplesmente alguém que está lá comandando a economia, mas sem ideia nenhuma do que vai fazer. Tudo que ele quer é lucros para determinados setores, e é justamente que não produz nada para a população. Tanto que isso é uma coisa absolutamente absurda por esses dias. E agora começou uma nova caça aos funcionários públicos, dizendo que a gente tem salários enormes, mas ele está pregando aumento de salário para determinados servidores que já ganham muito. Agora, aqueles que trabalham, que estão no chão da fábrica, como eu, a gente não, a gente é operário, terceiriza e ponto final. Que a gente é peso. Agora, aquele que ganha 10, 20 vezes mais do que eu, não, aquele é lucro. Então, a gente tem essa questão também de classe, que é muito difícil de as pessoas entenderem. E quando a gente esbarra nessa questão do alimento, do supérfluo, do necessário, a gente precisa realmente levar em conta essa dificuldade de entender que é preciso realmente dividir o bolo. O planejamento econômico, para a gente ter, levou em conta não somente, o pessoal fala muito de Bolsa Família, mas não foi só isso. Foi aumento do salário mínimo, foi subsídio nas alimentações. Só para vocês terem uma ideia, assisti uma entrevista do Carlos Lessa, em que ele falava uma coisa muito interessante. O planejamento era tão pesado que, inclusive, ele sabia em quais alimentos ele queria investir para melhorar a saúde da população. E falando do Bolsa Família, ainda tem um outro ponto. As pessoas acham que é só entregar o dinheiro. Não! A pessoa tem que levar o filho ao médico, a criança tem que estar na escola, e não é qualquer... Só para vocês terem uma ideia, qualquer criança, qualquer jovem em idade escolar, tem que frequentar 75%. É o mínimo. O Bolsa Família exige 85% de frequência. Então, naquele limbo entre 85% e 75%, ele é chamado a atenção. E também a questão de estar sempre indo ao médico, a questão de estar sempre na assistência social, tem todo um trabalho que se tornou um modelo. O que foi feito? Está se desmontando um sistema e fazendo uma coisa absolutamente enlouquecida. Tanto que tem muita gente recebendo esse auxílio emergencial de maneira ilegal e não sabemos se estão devolvendo ou se estão fazendo a devida situação, o ajuste. E mesmo assim, conheço várias pessoas que tentaram e não conseguiram esse auxílio emergencial e precisam e muito. Se esse auxílio emergencial tivesse realmente sido grandioso como foi prometido, não teríamos tantas pessoas, por exemplo, na zona sul do Rio, mendigando. E a gente, quando passa por lá, não esbarra com, tropeça em vários. Então, não é simples a situação e requer planejamento, que é o que a gente não tem hoje. O planejamento que tem é exatamente dessa política escravagista, como Armando Brega falou. E tem mais coisas. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão e não haverá bastante para todos. Se as amontoar no celeiro, os vermes a devorarão. E, de certa forma, é o que acontece. Se a gente estoca muito, a gente perde, o alimento perde a validade, estraga-se as coisas, mas a nossa elite que cuida dessa parte é capaz de queimar alimentos a doar para quem precisa.
Então, a gente não precisa ir muito longe também. O que a gente tem, se a gente for olhar, não precisa, quando eu falo não precisa ir muito longe, para outros parâmetros, a gente vive também uma situação de pessoas em situação de rua, e essas questões dos sem terra e dos sem teto, que são movimentos sociais extremamente importantes. A gente vê também essa dificuldade de entender. A pessoa prefere manter apartamento fechado, casa fechada, loja fechada, a abaixar o preço. Ou até mesmo a permitir que outras coisas aconteçam. E o que é interessante é que reclama-se do MST e MTST e eles não ocupam esses lugares, essas vagas. Eles ocupam lugares abandonados. Mesmo assim, o que a gente está vendo no momento é a reintegração de posse. Aí volta aquela questão que a gente tinha falado da autoridade. E apesar de termos uma lei maior que permite e exige a função social da propriedade, simplesmente corta-se as cabeças. Quando se for de... Enfim, quando se achar que é o melhor fazer. Então, aqui o Davi comentou: existe um planejamento para derrubar o funcionalismo, para enfraquecer o posicionamento político contra este modelo econômico desleal ao povo brasileiro. Eu diria até mais, porque a ideia é você tirar o funcionalismo público para colocar quem eles querem. O famoso trem da alegria. Que aí eles colocam quem eles querem, mudou o governo, muda tudo também. Então, realmente, é uma coisa desleal, não exatamente, não vou dizer só para a gente, mas com a população que vai sofrer. Porque muitas dessas pessoas fingem que vão trabalhar e não trabalham. Perdão. A gente que está ali, está no chão da fábrica, como é o meu caso, sabe muito bem quem trabalha e quem não trabalha. E sabe muito bem o que a gente pode fazer e o que a gente pode não fazer. Armando Berga também mandou aqui outra mensagem. Esse governo quer acabar com a Amazônia para os usos dos grandes agricultores, garimpeiros e pecuária. Não para levar mais alimento à população, mas para encher o bolso do capital, escravizar índios e os pobres. Com certeza. Perdão. Estamos indo para esse patamar, infelizmente, e por enquanto a gente não tem previsão de mudanças. Mais uma colaboração do Davi. Enfraquecer a massa popular para manter o controle da riqueza nas mãos de poucos. E, infelizmente, é a tendência. Mudar isso vai requerer... O pessoal fala, vai ter explosão? Não sei. Em outros lugares teremos explosões. Brasil, eu tenho uma certa dúvida. Até porque temos uma máquina de esmagamento da população, inclusive partindo de pessoas da própria população. Mas também temos de levar em conta que essa coisa também de você forçar uma coisa de não reaja, não fale nada, acaba sendo também uma forma de você evitar que algumas verdades venham à tona, como esse momento que a gente está tendo aqui, de poder trazer esse debate, a gente fazer pensar. O que eu achei legal, apesar das reações às vezes meio fantasiosas das pessoas com relação ao artigo do Sérgio Maurício, foi isso. A pessoa botar a mão na consciência e pensar que é preciso, sim, repensar o modelo de sociedade que a gente tem. E não achar que o progresso virá por lei, por canetada divina. A canetada Deus já criou, que é a lei do progresso. Agora está nas nossas mãos mudar. Deus não vai fazer a obra do homem. É o homem que vai ter que mudar essa situação toda. E aí, só pegando esse gancho aí também ainda do Evangelho. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. E, infelizmente, nós temos esse problema. Há muito tempo me veio também uma noção de que a gente tem hoje uma aliança do materialismo com muitos movimentos religiosos. Então, essa espécie de teologia materialista passa a ideia de que quanto você mais tem, você está mais próspero e você já tem o reino do céu. É mais ou menos aquilo. Você muda o discurso, mas acaba mantendo a coisa do jeito que está. Então, você mudar isso também requer mostrar às pessoas a realidade.
que é a gente entender que não adianta viver no nosso mundinho apenas nos nossos palácios, nas nossas casas. Tem gente na rua passando fome, tem gente que não tem onde morar, tem gente que não tem o que comer, tem gente que não tem o que beber, e tem gente passando por situações vexatórias, tendo que se prostituir para ter um prato de comida. Pessoas que, além de tudo, por conta disso, são esmagadas pela sociedade e tratadas como qualquer coisa, menos gente. Livro dos Espíritos, terceira parte, Leis Morais, capítulo 9, Lei de Igualdade e Desigualdades Sociais. Esse texto é bem curtinho, mas é sempre importante lembrar. É da lei da natureza a desigualdade das condições sociais, a gente tem que lembrar sempre disso todos os dias. Não, é obra do homem e não de Deus. Então, essa história de que você nasceu pobre porque Deus quis é uma falácia. Pode fazer parte do planejamento, mas é parte nossa a gente mudar essa situação. Algum dia desaparecerá, essa desigualdade desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Aí o que o pessoal faz? Reforma íntima. Quando todo mundo conseguir vencer o orgulho e o egoísmo, então se resolve tudo. Daqui a quantos anos? 4.000 anos? E com detalhe, só os espíritas mesmo pregam isso. Outras religiões pegam um outro tipo de desvencilhamento do orgulho e do egoísmo. Mas nenhuma é tão profunda no sentido de atacar os padrões da sociedade quanto essas mensagens que a doutrina espírita nos traz. Então não adianta, o orgulho e o egoísmo já começa conosco. Sair um pouco da sua situação de conforto, não no sentido da sua casa, por simplesmente, mas dessa situação de a gente achar que está tudo bem. Não está tudo bem. E não é por causa da pandemia, já não estava muito bem. Eu posso dizer que talvez nunca esteve bem no planeta, e desde que o homem resolveu assumir que existem superiores e inferiores com base em classes sociais. Então, continuando, tem mais coisas aí. Sim. A partir daqui, a gente vai falar outros pontos que têm a ver com esses assassinatos, com essas coisas que têm a ver também com você se libertar. Eu sempre falo, talvez a gente tenha um dia para conversar sobre isso, do Viagem Espírita em 1862. O terceiro, se não me engano, é o terceiro ou segundo sermão de Kardec. O que é a caridade? A caridade é você olhar o outro como irmão. E aí, pegando esse gancho do Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, mandamento maior, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que temos para com eles? Claro que ele olha para nós, mas é hora também de a gente cobrar de quem posa como tal, de fazer como isso. Se você ama o próximo como a si mesmo, então vamos olhar melhor isso, vamos olhar para a sociedade como ela realmente tem que ser. Vamos fazer jus à justiça social. Isso, Davi, obrigado. Terceiro discurso, isso mesmo. Esse terceiro discurso, gente, Kardec dá uma aula do que é caridade. E ele menciona a palavra comunidade. Isso arrepia qualquer conservador. Comunidade. Se a gente entender que a gente vive numa comunidade planetária, a gente consegue entender que todos somos irmãos. E, além de tudo, somos imortais. O que a gente não resolveu agora, a gente vai ter que voltar para resolver aqui. Então, quem tem o poder da caneta, da autoridade, tem o poder financeiro, não simplesmente deve, ele tem que. Exatamente, Davi. Ele amplia o sentido da palavra caridade. É isso mesmo. É exatamente nesse ponto que a gente queria chegar. Então, a caridade é lei. E não é a caridade da assistência social, não é a bolsa. É uma sociedade que dê condições, ainda que mínimas,
mínimas. E quando a gente fala de condição mínima, não é o quartinho. Gente, só para a gente ter uma ideia, eu infelizmente não consegui achar uma foto, mas eu assisti há umas 2 semanas atrás umas lives sobre a Coreia Popular, conhecida como Coreia do Norte. Todo mundo tem casa. Venezuela, Rovai passou uma vez uma questão de fome, ninguém está na rua. Não tem ninguém na rua. Cuba, tem lá também, mesmo com todos os problemas, nenhuma criança passa fome. Come pouco, mas come. Aqui tem gente morrendo de fome, não é só de Covid, não. É de fome. É de assassinato. E assassinato por quê? Que é tratado feito que não é gente. Todo mundo é gente. Todo mundo é irmão. Enquanto existe exploração, não haverá felicidade. Exatamente. Mesmo nas relações de trabalho, como foi falado antes. A gente é tratado como capacho. É preciso mudar essa situação. Deixa eu ver se tem mais um ponto aqui também. Isso é no capítulo 12, amar vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Esse é o mais difícil, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando a ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar e finalmente atribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Esse talvez seja o exercício mais difícil, porque afinal, nós, como estamos aqui no Sejus, como também outros coletivos de esquerda, nós estamos revoltados. Nós não consideramos até difícil conviver com aquelas pessoas que vocês mencionaram aí, que são partidários da extrema-direita, que querem acabar simplesmente, que consideram todo mundo que é contrário ao que o Messias, suposto Messias deles, pensa. Então, qual é a grande questão que a gente está aí? É saber arrumar um discurso de maneira a que a gente consiga dialogar sem ter ódio, nem rancor, nem raiva. E a gente estimular que eles façam também o mesmo. Esse é o mais difícil. É o que eu vejo como um dos caminhos. Dizer que é o caminho, não sei. Se tivéssemos caminho, certamente já teríamos chegado a algum lugar. Mas o certo é que o tempo que a gente teve para a gente acertar as coisas, a gente infelizmente deixou um discurso eu digo, não é antipetista, anticomunista, antipensamento divergente, crescer. E nisso, a gente tem ficado com muita dificuldade, inclusive para dialogar. Então, esse espaço que a gente está abrindo aqui hoje é uma tentativa de diálogo, e graças a Deus não bateu a princípio aqui nenhum bolsonarista, talvez bata depois, mas a ideia nem é essa. A ideia é a gente arrumar alguma maneira de fazer essa mudança sem causar mais tanto sangue, sem causar mais tanto rancor e tanto ódio. A gente sabe, tem lá aquela passagem, falou que Jesus falou que veio trazer a espada, não veio trazer a paz, mas a divisão. Mas a gente sabe que isso é uma coisa temporária, porque o ideal, a gente sabe que os ajustes terão que ser feitos. O ódio vai ter que ser aplacado, porque o objetivo sempre é nós atingirmos o estado de espíritos puros. E para atingir esse estado não pode ter ódio, não pode ter rancor, não pode ter mágoa, não pode ter nenhum sentimento ruim. Mas é claro que a gente não vai dar simplesmente a cara a tapa. Então, essa abertura de diálogo vai ser um exercício árduo para todos nós. Mas é um caminho que a gente vai ter que ter. E o mais difícil nesse caso que eu estava falando é justamente da questão com os assassinos dos travestis e trans, dos policiais que prendem, por exemplo, um menino negro somente porque ele estava com violoncelo. E com detalhe, mesmo tendo sido mostrado que ele não é
não era o ladrão, ele está em casa cumprindo prisão domiciliar. Ele não foi simplesmente liberado da pena. Então, esse tipo de situação envolve tudo isso. E lutar contra isso sem o grito, sem a palavra de ódio, é um exercício diário. Não é fácil. E também mostrar a questão das igualdades perante a lei, perante todos. Então, essas pautas identitárias ajudam a gente a pensar um pouco nisso, mas vai muito além da pauta identitária. Ela é importante, ela é algo que faz a gente pensar, mas a gente precisa ir fundo e lembrar exatamente dessas coisas. Somos imortais e somos irmãos. Então, deixa eu ver a contribuição do Armando Berga aqui. Recentemente tive um confronto de ideias no Centro Espírita, quando um participante do centro defendeu o uso de armas e ações policiais em uma comunidade como Paraisópolis e Ilhéus em São Paulo, que culminaram em morte de jovens que estavam se divertindo. Falamos em tolerância, mas como tolerar esses que se dizem espíritas são armamentistas e defensores da extrema-direita? Eu ouso dizer que eles se dizem espíritas, mas são pessoas que simplesmente de espíritas só têm verniz. São pessoas que não abrem o Evangelho segundo o Espiritismo, não abrem o Livro dos Espíritos para estudar. E eu digo mais, tem pessoas que gostam, que eu brinco comigo mesmo, são pessoas que têm a necessidade de uma palestra que sirva de morfina. A dor é tanta que ela prefere se alienar. E nisso acabam criando essas mitologias, esses patamares, como essas situações. Só para você ter uma ideia do que você falou aqui da questão do uso de armas, eu passo a entender um pouco a postura, por exemplo, do PCO, que defende o armamento da população. Porque somente assim as pessoas vão entender o que é sentir a dor da perda ou da prisão injusta. Eu não sou adepto desse tipo de estratégia. Então, por isso que eles pegam, por exemplo, o fim da polícia militar. Nós sabemos que é difícil você desarmar a polícia, ou você humanizar a polícia, que é o que geralmente os líderes nossos costumam propor. Mas o fim da polícia militar talvez resolveria diversos desses problemas. Porque você partir com a arma, como eles mesmos falam, é absolutamente não resolver nada. A gente continua com o ciclo do ódio. A gente está falando em intolerância, mas eu falo assim, a gente não é basicamente, quando eu falei tolerância, é a gente ter um certo equilíbrio no que a gente vai falar e no que a gente vai propor. Porque eles são pessoas movidas por esse sentimento que, segundo aí, pegando mais uma vez o gancho do Rui Costa Pimenta, eles são solidários com uma causa. Então, eu até achei interessante uma fala dele, falou que eles não são movidos pelo ódio, mas pelo amor. Pelo amor ao quê? Olha, aquela pessoa está sendo massacrada, vamos ajudá-la. De que forma? Massacrando quem está matando. E justamente quem é a pessoa que está sendo, de repente, um instrumento disso? A vítima de toda a sociedade. Porque essas pessoas que estão em Paraisópolis, Heliópolis, Rocinha, Complexo do Alemão, são pessoas, a maioria delas, pessoas generosas, pessoas, mas também sofridas, que não têm um dia de descanso. E o que é pior, além de passar por todo tipo de opressão por conta da situação social em que vivem, ainda tem que aturar a polícia na porta massacrando a vida deles. Então, de certa forma, o que ajuda a não ter uma explosão social como aconteceu nos Estados Unidos nos últimos meses é exatamente aquele comportamento que vem de cordeirinho, que é pregado por determinados segmentos religiosos que pregam exatamente o apoio à extrema-direita. Eu ia falar pessoa, mas eu prefiro não falar. E espíritas caminham do mesmo jeito, porque para eles é bastante coerente que assim o seja. Então, para a gente vencer isso, primeiro a gente pensar estratégias, porque no debate não vai. São cegos, surdos e mudos.
Por isso que eu falei, eu não tenho respostas. Eu tenho aqui, sempre falei que eu gosto muito de chegar a algumas conclusões, algumas análises. Mas propor alguma mudança, aí já requer que a gente sente junto e pense. Talvez a ideia seja, tipo, mostrar, tipo, o artigo do Sérgio Maurício, ver como vai reagir. Uma reagiu achando que, assim, a esquerda quer se transformar. Até foi interessante. Vai ser um espiritismo do partido tal. E não é isso. A gente quer o espiritismo mesmo. Um espiritismo que modifique a sociedade. Quando pessoas agem dessa forma, simplesmente são pessoas que não abrem o evangelho para ler. Ou fazem pior, adaptam a que seja mais conveniente. O que a gente propõe como Sejus e como outros coletivos de esquerda é a mudança social. Por isso nós estamos juntos. Como vamos fazer isso? Nós podemos, de repente, lá no bate-papo, pensar em estratégias. Ali é um espaço legal para a gente começar a debater. Davi também trouxe uma colaboração. Kardec caracterizou eles como espíritas, que as instruções dos espíritos não tocam a consciência nem o coração. Espíritas exaltados ou refratários aos ensinamentos. Eu faria uma pequena diferença aí, porque quem não lhe toca a consciência nem o coração são espíritas que estão ainda naquela coisa da parábola do semeador, por exemplo. A semente chegou, mas não brotou. Então ele vai lá, assiste a palestra, não estuda, ou quando estuda, só estuda aquilo que é conveniente, se alguma coisa incomoda, fica quieto, ou de repente vai lá e fica postando mito, não sei o que lá e tudo mais. O espírito exaltado, eu vejo que é muito o caso das pessoas, tipo, que acabaram de entrar. Então, tudo é espiritismo. Então, todo espiritismo. Vamos lá para a casa espírita? Vamos lá não sei o quê? A pessoa não quer ir, mas ela insiste. Aí traz uma pessoa, vai justamente naquela palestra que tem, agora aconteceu uma situação. A pessoa falou que digamos assim, está lá na casa espírita falando que o vírus é vírus chinês. Aí não dá, realmente. Então, os exaltados são aqueles que tudo é espiritismo. Na verdade, a gente sabe que não é assim. E cada um tem o seu patamar. Já que Kardec não queria nem fazer a ideia de criar prosélitos, como a gente está estudando no Paz e Bem, o livro que é o Espiritismo. Então, gente, a princípio era isso que eu tinha para tratar com vocês. Gostei muito da participação de vocês, especialmente a Amanda Davi, vi que outras pessoas também participaram. Eu aqui no StreamYard não tenho acesso a quem está online. E aí eu vou até deixar uma mensagenzinha engraçadinha só para a gente fechar, né? Que eu não sei se a gente coloca sextou ou sábado, faltam 2 minutos para meia-noite. Então a gente já está praticamente no dia seguinte. De repente a gente pensa se essa é a melhor data, se é outros momentos melhores para a gente conversar. E, a princípio, semana que vem, a gente tem outros temas para a gente conversar também. Só lembrando, para quem, de repente, não conhece o Sejus, nós temos também, pegando aqui um pouco do que tem aqui nos nossos links, nós temos trabalhos no Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok e WhatsApp. No WhatsApp é que a gente faz um estudo mais profundo e nós estamos estudando o livro No Princípio Era o Verbo. É o Verbo. Melhor, no princípio era o verbo. E as nossas lives são basicamente essas, né? Segundas, 20 horas, vem de Insta, que é um talk show. Terças-feiras, nossos estudos do livro No Princípio era o Verbo, no canal do Sejus do YouTube. Quartas-feiras, temos sessão dupla. Carla Pavão, com Paz e Bem, às 6 horas, às 6h30, estudo das obras de Allan Kardec. Então, temos mais colaborações aqui para a gente poder encerrar. Então, agradecendo ao Armando Bega, agradecendo também ao Davi Almeida, e aí a gente parte para a gente continuar, de repente, os nossos debates e propostas lá no bate-papo, ou de repente a gente cria outras plataformas para a gente pensar um pouco de que maneira a gente pode produzir um mundo melhor. O certo é que justiça social não cai do céu. Ela é feita com todo o nosso esforço e em conjunto. Porque a gente precisa, inclusive, que os ricos se conscientizem e as pessoas preconceituosas se conscientizem. Somente assim a gente vai conseguir produzir mudança. Então, beijos a todos, um abraço forte e até a próxima.